Bom dia, irmãos. Alegria enorme estar aqui com vocês nessa conferência missionária. E desde já eu agradeço aqui ao Conselho da Igreja pelo privilégio estendido a mim de poder participar com vocês e também ministrar a palavra do Senhor. Ao reverendo Marcos e ao SEM, fica aqui a minha gratidão e minha alegria em estar nesta igreja que tem sido uma inspiração para todos nós no engajamento com a obra missionária local e transcultural. Deus seja louvado por suas vidas. Gostaria de te convidar a abrir as Escrituras em Mateus, capítulo 24, versículo bem conhecido, versículo 14, para uma breve reflexão nessa manhã, quando estamos tratando nessa conferência dos desafios atuais da igreja, desafios missionários. Ontem à noite eu pude apresentar para os que aqui estavam 7 desafios globais, atuais, do panorama da missão da igreja. E agora de manhã eu gostaria de refletir brevemente com vocês sobre o desafio dos menos evangelizados. Mateus 24, 14, está no contexto do sermão profético de Jesus, quando fala acerca da sua segunda vinda, e ele afirma que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O contexto aqui é de quando Jesus, no início do capítulo, ele fala acerca do templo, que seria destruído e reconstruído. Os discípulos fazem uma pergunta no versículo 3, quais sinais que precederiam esses acontecimentos, como saber que esse momento está chegando, e Jesus então ele passa a falar dos sinais da sua segunda vinda. A segunda vinda de Jesus é uma das verdades mais edificantes e consoladora para os nossos corações. A segunda vinda, ela é afirmada como certa. Os profetas do Antigo Testamento, eles falaram mais acerca da segunda vinda de Jesus do que da primeira. Uma das razões pelas quais os mestres da lei, sacerdotes e escribas não conseguiram conceber a ideia de um Messias nascido numa manjedoura e de um Messias entrando em Jerusalém de maneira humilde, montado num jumentinho, é porque as suas mentes estavam impregnadas com as imagens gloriosas da vinda do Messias, profetizadas pelos muitos profetas do Antigo Testamento, que referiam-se ao dia glorioso do Senhor, ao dia da vingança do nosso Deus, ao dia majestoso em que o Messias viria e de maneira triunfante estabeleceria o seu reino, subjugando os opressores. Os profetas falavam da segunda vinda, e os mestres da lei não perceberam que havia antes da segunda e majestosa vinda, haveria uma primeira humilde vinda do Messias. O próprio Jesus, ele afirma que ele voltará, como lá em João 14, eu vou preparar um lugar, e quando eu estiver preparado, eu voltarei. Foi o próprio Jesus quem disse. Os anjos também fizeram essa afirmação, quando Jesus sobe às nuvens, eles olham para os discípulos e diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, ele voltará da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Ou seja, voltará de maneira corpórea e visível. Quase todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Filemão, 2ª e 3ª João, afirmam que Jesus voltará de maneira gloriosa uma segunda vez. E voltará como Rei glorioso para estabelecer de maneira plena o seu reino que já está sendo estabelecido na face da terra. Mas, quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus responde que virá, mas terá sinais que precederão a sua segunda vinda. Ele fala, portanto, no versículo 5, que muitos virão em seu nome. E a história nos mostra como isso é fato. Quantos que já se levantaram, se colocando como Cristo, ou apregoando a mensagem de Cristo de maneira ilegítima.
No versículo 6, ele diz que antes da sua vinda aconteceriam guerras e rumores de guerras. E nós sabemos pela história e hoje no dia a dia nós ouvimos de maneira corriqueira sobre guerras. Tivemos a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, a Guerra Fria, que alguns entendem como Terceira Guerra Mundial, e ao longo dos anos, centenas de episódios de conflitos e guerras aconteceram e acontecem mundo afora. De 2022 para cá, agora, portanto, nosso tempo presente, pelo menos 38 conflitos. Aliás, 55 conflitos em 38 países mundo afora, dos quais 8 são considerados guerra, pelo fato de ter mais de 1.000 mortes por ano. Nesse momento presente, nós ouvimos somente aqueles conflitos aos quais a mídia atribui ibope, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, a guerra na faixa de Gaza, mas existem outros 6 conflitos mundo afora considerados guerra, como a guerra de Burkina Faso, na Somália, no Sudão, Mianmar, Nigéria, Síria e Iêmen, onde tem guerras em curso nesse tempo, são evidências de que os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. O reverendo Hernanes Dias Lopes refere-se a isso como eloquentes sinais da volta de Jesus. São eloquentes, estão diante dos nossos olhos. Versículo 7, ele fala que haverá fomes e terremotos. Quando Lucas registra essa fala de Jesus no seu Evangelho, capítulo 21, ele fala de terremotos, fome e epidemias. Epidemias. Saímos de uma recentemente. Aliás, foi marcante para mim esse texto, porque no início de 2020, quando a Covid estava chegando no Brasil, minha esposa e eu, que trabalhávamos na época com o povo Iurupidé, na floresta amazônica, ali servimos por 15 anos, eu então subi para as aldeias, estava em São Gabriel da Cachoeira, e fui para as aldeias, a aldeia onde tem uma igreja, a 1 dia e meio da cidade, de canoa, de voadeira, e eu fui para avisar aos meus amigos de Iurupidé que estava chegando uma grande epidemia, para eles não irem na cidade. E subi, passei alguns dias com eles. Quando eu fui para a aldeia, havia registrado um primeiro caso de Covid no Brasil. Quando eu voltei das aldeias, o Brasil já estava fechado, inclusive São Gabriel estava isolada, ninguém podia subir de Manaus para São Gabriel em função da pandemia. E naqueles dias eu aproveitei para ensinar sobre esse texto. E no domingo pela manhã eu preguei e falei das guerras, dos terremotos e das epidemias. Falei da história do sarampo, que eles conhecem, metade do povo foi dizimado por causa de sarampo na época do contato, e falei da Covid que estava chegando no Brasil. Na tarde daquele domingo, nós estávamos numa escola improvisada, de palha, e eu estava ali num processo de capacitação de liderança local. E os 3 candidatos ao presbiterato, que seriam ordenados no final daquele ano, estávamos conversando sobre liderança cristã, e de repente ouvimos um ruído que eu não identifiquei o que era, eles também não identificaram, era algo diferente, eu tive a impressão que era um helicóptero, mas veio rapidamente em nossa direção, e de repente a terra tremeu debaixo dos nossos pés. Tinha uma mesa, uma panela em cima da mesa, a panela balançou diante dos meus olhos. Nem eu, nem eles, nenhum de nós já tinha visto um terremoto, só ouvido falar. Foi o primeiro terremoto que chegou, passou naquela região, depois de um cisma, um abalo sísmico no Peru. Mas nós ouvimos, sentimos e vimos um terremoto diante dos nossos olhos. E o mais interessante foi que quando aquilo aconteceu, eu havia pregado sobre isso naquele domingo de manhã, o mais ancião daqueles 3, no ímpeto do susto, levantou e saiu gritando para a aldeia: é Jesus, é sinal de Jesus, é sinal de Jesus. Aquilo marcou o meu coração, porque até 15 anos atrás, aquela região que tem 15 povos não alcançados pelo Evangelho, aquela região que era nem sequer bem cristianizada, muito menos evangelizada. Agora, quando um ancião da aldeia sente pela primeira vez na sua vida um terremoto, ele ligou o fato imediatamente à pessoa de Jesus. Os sinais estão se cumprindo. Jesus diz que os seus seguidores seriam maltratados e odiados. Os dados da missão Portas Abertas nos mostram e nos atualizam anualmente como os cristãos são perseguidos.
a classe mais perseguida historicamente e atualmente do mundo, são os cristãos. Apesar de, às vezes, sermos colocados como opositores e perseguidores. Mas, de fato, somos a categoria mais perseguida e menos tolerada em toda a história da humanidade. Versículo 11 fala dos falsos profetas, o 12 fala do amor que iria se esfriar, e nós temos o histórico das apostasias em múltiplos lugares. Mais recentemente, a Europa, o berço aí do cristianismo, passou por um processo intenso de apostasia, de esfriamento da fé. Em outras regiões do mundo, onde o evangelho já foi muito intenso, agora começa a se tornar um evangelho ralo, e assim por diante, os sinais estão se cumprindo. Mas então Jesus fala no versículo 14 desse sinal diferente. Todos esses sinais anteriores, eles são sinais nos quais a igreja é passiva. A igreja sofre as ações e as consequências. Mas Jesus nos fala de um sinal onde a igreja é ativa. É o sinal da pregação do evangelho, do reino de Deus, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Nesse sinal, nós temos uma participação. Não é aqui a ideia especulativa de que nós podemos controlar a vinda de Jesus, antecipar a vinda de Jesus com a pregação ou retardar a vinda de Jesus com a não pregação do Evangelho. Não se trata disso. Se trata do fato de que, assim como os demais sinais estão se cumprindo e a volta de Jesus é certa, a evangelização também está se cumprindo. É o próprio Deus quem está fazendo o seu evangelho se espalhar mundo afora. É o próprio Espírito Santo quem está se movendo em direção aos países, aos povos, às línguas, às tribos, para que se cumpra aquele cenário já revelado, que já é fato futuro de Apocalipse, quando diante do trono do Cordeiro terá uma multidão de pessoas vindas de todas as tribos, línguas, povos e nações. E o Senhor usa a igreja para cumprir esse sinal. O Senhor usa você e eu no cumprimento deste sinal escatológico da sua segunda vinda. O evangelho sendo pregado é o evangelho do reino de Deus, e esse evangelho que se espalha é um cumprimento de Gênesis capítulo 1, versículo 28. Quando o Senhor nos criou os seres humanos e deu ao ser humano o propósito de ser fértil, de multiplicar e de encher a terra. O princípio dessa expansão do evangelho é a ideia de encher a terra. Encher a terra com imagens vivas e andantes do Criador. Encher a terra com imagens que adoram o seu Criador. Essa ideia de encher a terra lá em Gênesis 1, 28, ela recebe expressões sinônimas ao longo das Escrituras. Em Gênesis 12, 3, a ideia de encher a terra é expressa como abençoar todas as famílias da terra. Em Gênesis 18, 18, essa mesma ideia é expressa como abençoar todos os povos da terra. Em Crônicas e em Salmos, essa ideia de encher a terra é expressa como proclamar a glória do Senhor a todos os povos. Em Salmos, em vários lugares, fala de todos os gentios, fala dos confins da terra, assim como Isaías. Sofonias fala dos povos das ilhas distantes. E Jesus, ele leva esta ideia de encher a terra não apenas com seres humanos, encher a terra com os portadores da mensagem do reino, com os portadores da mensagem do rei, com aqueles que foram feitos com o propósito eterno de adorar o Criador, e assim enchem a terra com o testemunho do evangelho, para que o Senhor Criador seja adorado por pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Esta realidade da segunda vinda de Cristo, tida como certa nas Escrituras, e nós cremos nas Escrituras, deve ser uma verdade que enche o nosso coração de esperança e as nossas emoções de resiliência. Nós cristãos, crentes em Jesus, devemos, ou pelo menos deveríamos, ser o povo mais esperançoso e mais resiliente da face da terra.
por causa da santa esperança da volta de Jesus em glória, nós deveríamos ser aqueles que lidam melhor com o sofrimento, aqueles que lidam melhor com as perdas dos entes queridos, aqueles que lidam melhor com as dificuldades do dia a dia, com a escassez, com a oposição, com a crítica, com a rejeição, com os problemas de saúde, porque esta verdade santa nos faz lembrar que nós somos peregrinos aqui na terra, que esse aqui não é o nosso destino, nós não precisamos construir mansões ao longo do caminho, basta ter barracas improvisadas, porque o nosso destino é a glória, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais enfermidade, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Somos encorajados por esta verdade a sermos o povo mais resiliente da face da terra. Da mesma forma, nós somos encorajados por esta verdade a sermos o povo mais engajado na pregação do Evangelho, especialmente para aqueles que ainda não ouviram. Por favor, projete aquele PowerPoint que eu deixei com os irmãos. Eu mencionei aqui ontem os dados da World Christian Database, a maior fonte de dados a nível global sobre movimentos religiosos, mudança de religião, e conversões e assim por diante. E os dados recentes publicados pela enciclopédia da World Christian Database de 2020 mostra a proporção do crescimento do cristianismo no século XX. E não apenas o crescimento, enquanto alguns acham que o cristianismo está em declínio, os dados apontam para o crescimento, especialmente da fé evangélica, do segmento protestante. É um crescimento e se espalhando o mundo afora. Quando em 1900, 85% dos crentes em Cristo Jesus, os protestantes, estavam concentrados nos Estados Unidos e na Europa, agora em 2020, apenas 33% está concentrado nessa faixa, não por declínio da Europa, poderíamos pensar assim, mas pelo crescimento da fé evangélica em outras partes do mundo, como a América Latina, que em 2004 se tornou o continente mais evangélico do mundo, e a África superou a América Latina em 2018, atualmente o continente com a maior concentração de evangélicos, o continente africano, porque o evangelho está se espalhando, e esse movimento do espalhar do evangelho nos mostra algo do ponto de vista estratégico muito interessante. O Espírito Santo, ele está se movendo em direção ao... não era esse PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Esse mesmo, obrigado. O Espírito Santo está se movendo em direção aos que menos ouviram, aos menos evangelizados. Esses dados são dados bem recentes e nos mostra a concentração dos menos evangelizados. São aqueles que, como Paulo fala em Romanos, como crerão naquele de quem nada ouviram. São os que menos ouviram, os menos evangelizados. E os com menor acesso ao evangelho. São aqueles que menos ouviram e que não têm acesso à pregação do evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Penso que esse recorte é o recorte da prioridade no coração do Espírito Santo. Porque os dados nos mostram como o Espírito Santo tem se movido ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, em direção a estes, aos que menos ouviram. E se o Espírito Santo se move em direção a eles, nós também precisamos nos mover, porque nós somos o instrumento do Espírito Santo no cumprimento desse sinal escatológico da volta de Jesus. Mas apesar desse movimento e desse crescimento da fé evangélica no último século, nós estamos aqui em 2023 ainda com grandes desafios. E eu imagino que essa igreja tão missionária como já tenha essas informações, mas eu as apresento aqui em função do título dessa conferência, que é os desafios missionários da igreja na atualidade. E eu gostaria de apresentar para vocês 3 recortes de desafios globais de missões. Apocalipse nos fala
dos adoradores, que são pessoas que vêm de todas as tribos, povos, línguas e nações. Assim podemos pensar no recorte global de diferentes formas. Nós temos os menos evangelizados do Brasil, sendo os indígenas, os ribeirinhos, ciganos, sertanejos, os quilombolas, os imigrantes, os surdos, mais pobres, mais ricos, segundo o banco de dados da MTB, dados de pesquisa. Mas eu gostaria de apresentar os globais. Nós temos aí, do ponto de vista de desafio geopolítico, os países. Patrick Johnston, o mais antigo e maior pesquisador missionário do mundo, e pesquisando desde 1974, ele elaborou a lista dos 75 países com menos de 2% de evangélicos. É isso mesmo. Em pleno 2023, nós ainda temos 75 países no mundo com menos de 2% de evangélicos. Nós, no movimento de mobilização missionária, via de regra, nós falamos de povos, e os povos não alcançados, mas nós precisamos ter essa concepção que as Escrituras não falam apenas de povos. Povos, línguas e nações. Portanto, podemos pensar em países. E pensando em países, 75 com menos de 2% de evangélicos, e vocês podem observar a localização dos mesmos. A concentração está no norte da África, no Oriente Médio e na Ásia, é onde estão os menos evangelizados do mundo. É a última fronteira da ação missionária. Norte da África e a região do Sahel, abaixo do deserto do Saara, Oriente Médio e boa parte da Ásia, a maior concentração de países menos evangelizados do mundo. O Espírito Santo se move em direção a eles, para cumprir os sinais e as profecias. Enquanto igreja, nós precisamos nos mover também em direção a esses menos evangelizados. Temos o desafio étnico dos povos, e aqui sim, os dados mais falados. Você pode participar do Perspectivas, vai ter uma capacitação, um curso do Perspectivas recentemente aqui em Brasília. Tem ali fora a Nancy da missão AMID, que coordena esse movimento aqui em Brasília. Podem procurá-la e vocês terão muitas informações mais detalhadas através do Perspectivas. Mas o Joshua Project, que lista os povos do mundo, tem nos falado insistentemente de 3.000 povos ainda não alcançados ou menos evangelizados. 50 deles estão na região do Tibete. Aquela região montanhosa, o céu da terra, o topo da terra. Eu estive ali 20 dias atrás, no Nepal, perto do Everest, e estive na capacitação de 18 obreiros nepaleses que estão engajados em plantio de igrejas no interior do Nepal, um dos países menos evangelizados do mundo. E quando nós estávamos ali naquela capacitação, outros 25 se apresentaram de outro segmento, dizendo: nós queremos também essa capacitação, porque também estamos engajados em plantio de igrejas. O Espírito Santo se movendo. E nós, como igrejas, precisamos ter esta consciência e seguir o movimento do Espírito Santo. Pelo menos 50 povos não alcançados naquela região das altas montanhas do Himalaia. 400 povos não alcançados no norte da Ásia, povos de cultura, de cosmovisão islâmica. Pelo menos 2.400 povos do bloco chamado indiano, tanto islâmicos quanto hinduístas, concentrados no noroeste da Índia e no leste do Paquistão. Ali está a maior concentração de povos não alcançados do mundo. Nessa mesma viagem que fiz ao Nepal, passei também no norte da Índia. Tive contato ali com pessoas, com trabalhadores e com pessoas locais. Ali está essa maior concentração, assim como também uma grande resistência à fé evangélica, tanto para a pregação quanto para a prática da fé naquela região. Precisamos ter esta região nas nossas orações, porque ali está a maior concentração dos que menos ouviram na atualidade. Pasmem, mas ainda na Europa, na região do Cáucaso, nas fronteiras da Europa com a Ásia, no norte da Geórgia e no sudoeste da Rússia, eu estive ali ano passado,
são 46 povos não alcançados na região do Cáucaso, nas cordilheiras do Cáucaso. 16 estão na Geórgia. A Geórgia é um país aberto para brasileiros. Eu entrei lá, o visto do aeroporto me dava 1 ano, se eu quisesse ficar no país. Fácil entrada, não é um país complexo. Do outro lado da cordilheira está a Rússia, com as suas complexidades, mas 16 na Geórgia, mais 30 do lado russo, ainda é Europa. E como pensar que nesse tempo, em plena Europa, ainda temos pelo menos 46 povos não alcançados pelo Evangelho, somente na região do Cáucaso. E o bloco dos ameríndios. Fala-se de pelo menos 179 povos não alcançados, indígenas, especialmente no Brasil, onde dados um pouco já desatualizados, nos apontava para 164 povos indígenas não alcançados no Brasil, mais alguns em países da América Latina, regiões fronteiriças com o Brasil. E temos ainda o desafio linguístico, porque Apocalipse fala de todas as línguas, não apenas povos e nações, mas também línguas. E aí os dados recentes, esses dados são de março de 2024, que apontam aí 1.151 línguas ainda carentes, comprovadamente carentes de tradução das Escrituras. Que o Senhor nos dê graça como igreja para nos movermos na mesma direção que o Espírito Santo está se movendo. Eu falo isso porque em 2022 eu fiz uma pesquisa acerca da força missionária transcultural da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E constatei que temos em torno de 500 missionários transculturais da IPB. Não todos da PMT. A PMT tem agora 296, mas tem outros 200 missionários da IPB, através de 19 outras agências, seja Deus louvado por essas agências, e que estão em campos transculturais. Cerca de 500. Representa um crescimento vertiginoso nos últimos 20 anos. A PMT, no ano 2000, tinha 90 missionários quando foi fundada. 22 anos depois, tem 296, um crescimento de 200% em 20 anos. Graças a Deus por isso. Mais de 100 candidatos se preparando, dá um crescimento de mais de 300% em 20 anos. Seja Deus louvado por isso. Mais os missionários de outras agências, cerca de 500 missionários. É o movimento do Espírito Santo, despertando a nossa denominação para o engajamento na obra missionária. Isso, entretanto, nos coloca na posição de 3% da força missionária transcultural brasileira. Ou seja, graças a Deus pelo crescimento, mas ainda há muito por se fazer. O mais preocupante desses números que levantei em 2022 é que apenas 24% da nossa força transcultural da IPB está em um daqueles 75 países menos evangelizados. 24% apenas. E apenas 8% está entre um dos 3.000 povos não alcançados. E apenas 4% da nossa força missionária transcultural está engajada em tradução das Escrituras. Ou seja, temos avançado. O Espírito Santo está movendo nos bastidores da nossa denominação, e não somente da nossa denominação, porque ouvimos desse mesmo despertamento entre os irmãos batistas, entre irmãos pentecostais e assim por diante. Graças a Deus, é o Espírito Santo. Então, há um movimento, e muito já foi feito. Eu penso que o maior desafio nosso, nessa fase do trabalho missionário transcultural, especialmente da nossa denominação, é calibrar a nossa pontaria e direcionar recursos humanos e financeiros, assim como oração e encorajamento para o alcance daqueles que menos ouviram, a evangelização dos menos evangelizados, até que todos ouçam, para que o Senhor seja glorificado através de adoradores entre todos os povos, tribos, línguas e nações. E no seu tempo, a trombeta soe, e o Senhor volte em glória, e nos leve, juntamente com todos os seus eleitos redimidos, para estar com Ele eternamente. Que o Senhor nos abençoe.